Bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso mini curso, né, de introdução ao LaTeX, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre esses itens aqui. Vamos falar desses dois ambientes. Eu vou pronunciar aportuguesado, né? Como eu já falei, comentei. É Numerate e Temize. Não vou ficar usando... Acho que no inglês seria mais para Itemize ou Itemize. Não vou falar assim, vou falar Itemize, ok? Então vamos falar desses dois ambientes aqui. Um pacote com o mesmo nome desse ambiente, né? É Numerate. Vamos falar de alinhamentos, né? Vai ficar centralizado, alinhamento à direita, alinhamento à esquerda. Vamos falar desse comando aqui, que ele gera... Quando a gente vai digitar um teorema, você vê no livro lá, aparece teorema 1.1, 1.2. Então, vai ser esse comando que vai permitir, a gente vai... Na verdade, ele cria o ambiente teorema, a gente vai ver como, certo? Aqui está o modelo já. Isso vale para seção não, desculpa, para proposição, para lema, corolário, definição. Todos eles vão ser feitos por aquele comando, certo? Observação. E também nós vamos ver essa classe, esse pacote aqui que vai ajudar a fazer, vai fazer esse cara aqui, entre outras coisas, ok? Vamos lá para a prática. Minimizar aqui. Certo? Vou marcar ele aqui. Então, vamos lá. Eu já criei um outro aqui, né? Exemplo 3. Coloquei algumas observações aqui, né? Eu vou criando outro e colocando aqui para ficar mais fácil de saber o que cada comando, como é que ele funciona, certo? Cada comando ou pacote. Enfim, vamos lá. Primeiro vai ser esse aqui. Começar por esse. Vou colocar aqui. Eu já até coloquei aqui, ó, a lista. Ok, vou compilar aqui, né? Vai gerar isso aqui. Certo? Uma lista, né? Como a gente já conhece bem. Se eu quiser digitar uma lista dentro da outra, eu faço assim. Não tem muito... eu posso colocar uma dentro da outra, assim. Digamos que aqui eu quero falar das cores. Vou botar aqui. Só um exemplo, certo? Vou botar aqui. Azul, branco. Certo? Vai ficar assim. É uma lista, né? Por exemplo, no moto também eu poderia fazer algo do mesmo tipo. Vem aqui fazer... Digamos que aqui seja verde. Só um exemplo. E amarelo. Ok? Poderia fazer aqui dentro também, enfim. No azul, vou fazer aqui no azul, fazer outro nível. O terceiro nível. Desculpa. Digamos que a seja a marca. Vou botar aqui Honda. Vou botar aqui Ford. Ok? Então, basicamente é isso. Esse ambiente Itemize, ele cria listas, né? E você pode criar uma lista dentro da outra, certo? Aqui cada nível ele vai jogando mais para a direita, ok? E vai mudando os símbolos aqui que acontecem, ok? Beleza, esse é o ambiente Itemize. Muito útil, a gente usa muito esse ambiente. Agora vamos falar do outro. A diferença dele é que, pelo próprio nome, né, ele enumera, certo? Vou botar aqui carro, novamente, né? Moto. Quando você quiser, ok? Uma lista do tamanho que você quiser. Aqui, certo? Vou colocar em outra página só para usar esse comando aqui, nova página, né? Para ficar mais destacado aqui, né? Coloquei aqui, certo? Carro, moto, barco, carro. A mesma coisa eu posso fazer com ele. Eu faço outro nível. Acho que isso já... Vou botar aqui também as cores. Sei lá. Entenderam, né? A diferença, veja, que é numeração, certo? A numeração automática começa com número, depois vai para letras.
Se eu fizer um terceiro nível aqui, desculpa, digamos, novamente como eu fiz, Honda, ótimo. Beleza, agora a numeração algarismo romano, ok? E assim sucessivamente, ele vai mudando de acordo com a necessidade aí, tudo automático, ok? Outra coisa é que a gente pode combinar, com outros ambientes aqui dentro. Por exemplo, se eu tivesse mudado aqui, ó, veja, eu vou mudar esse aqui para itemize. Eu não vou teclar Enter aqui porque ele vai gerar o final, mas o final já gerou. Vou teclar aqui. Itemize, veja, como eu alterei o início, né, o begin aqui, eu tenho que alterar o fim, que é esse aqui, ó. Não confundir, porque se eu alterar esse, teria que alterar aqui, né? Se fosse esse, teria que alterar esse. Nesse caso aqui, vou alterar esse aqui, ó. Que é o que está junto com esse aqui. Tem que ser os dois, tem que ser início e fim iguais, né? Então aqui vai ser itemize também, certo? Se você fizer de outro jeito, vai bagunçar tudo aí. Então aqui eu botei dentro dois enumerate, depois o itemize, ok? Poderia ter feito aqui também o contrário, como você já pode deduzir, né? Aqui, esses dois aqui. Desde que você faça iguais, o começo e o fim vai dar certo, certo? Ok? Aqui, vejo misturado, poderia ser na ordem que quiser. Poderia ser esse, vai dando certo. Agora, deixa eu combinar com outro comando que a gente já usou da última vez. Deixa eu colocar aqui, ó, por exemplo, aqui dentro, eu vou colocar assim. Desculpa. Tá vendo? Ele já fechou aqui, ó, um novo, mas ele já está fechado antes, né? Então, deixa eu colocar aqui dentro esse comando aqui. Vai acontecer. Veja, como eu botei dentro daquele ambiente, ó, ele simplesmente pintou de vermelho todo mundo, que foi a cor que eu coloquei aqui, certo? Lembra que esse ambiente aí, o pacote já está lá, né? Esse pacote aqui, ó. Aqui, ó. Para colocar a cor no texto, ok? Ele já está lá. Enfim, veja que aqui eu não coloquei chaves, né? Eu coloquei ele aqui sem chaves, mas porque o próprio ambiente aqui, ele já fechou, ele é como se fosse uma chave já, ele já fechou o ambiente. Tudo que está dentro dele, ó, ele colocou, ele pintou de vermelho, desde o carro aqui, ó, até o barco, se você olhar lá, certo? E a parte que já é numerada ele não colocou, certo? Vou colocar ele dentro de outro ambiente aqui. Se eu colocar dentro desse, ó, o que, que vai acontecer? Ó? Como ele fecha aqui, ele vai pintar só aqui. Só pintou esse. Dentro do outro a mesma coisa, certo? Outra coisa é o tamanho. Se eu fizer aqui, ó, eu acho que deixa eu colocar a chave aqui que eu ia colocando e deu um erro aqui. Deixa eu colocar aqui, só até aqui. Se eu colocar a chave só dentro do Honda, ficou vermelho só o Honda, certo? Mas deixa eu colocar aqui o comando, o tamanho, para ver se o tamanho também funciona. Botar aqui, botar bem grande. Assim. Então aqui, teoricamente, é para ficar só até o Honda, né? Vamos ver se é verdade. Só o Honda, ó, só o Honda ficou grande. Ok? Mas se eu tirar a chave, o que, que vai acontecer? Aí todo mundo que está dentro do ambiente vai ficar, certo? Eu poderia ter colocado nesse outro ambiente maior aqui, aqui também, certo? No outro aqui. Acho que já está claro, certo? O que eu fiz aqui. Ah, porque eu botei no item, né? Eu dei enter aqui. Deixa eu apagar. Ok? Aí vai ficar todo mundo dentro daquele ambiente lá grande, ok? Vamos seguir, né? Tá claro já essa que você pode combinar os ambientes. Vamos seguir aqui. Aqui não, aqui. Então, nós falamos desse, né? Vamos aproveitar e falar desse pacote aqui. Veja só. Esse pacote é específico para enumerate, certo? Então vou apagar isso aqui. Falar só do enumerate, ok? Eu vou tirar isso também. Já viu aí, você pode ir testando aí como fica os tamanhos. Se for necessário também, né? Porque nem sempre... Ok, vou fazer aqui, vamos ver como é que fica. Assim, vou incluir um pacote aqui, colocar ele aqui. Já incluí aqui, ó.
Tá esse pacote aqui, ó. Já incluí, certo? Esse pacote que eu incluí aqui. Veja que é o mesmo nome lá do ambiente. Vamos lá. Sim, mas qual a ideia dele? Veja, eu vou colocar aqui isso aqui, ó. Eu vou apagar tudo, depois eu faço. Deixar só assim. Apagar isso. Vamos ver o que está aparecendo lá agora. É para estar só o padrão, né? Só a lista pequena. Veja que a numeração aqui, né? 1, 2, 3, 4. Então, aquele ambiente serve para isso aqui, ó. Eu venho aqui. Se eu quiser que numere logo por A, eu mudo a numeração lá. A, B, C. Se eu quiser algarismo romano, assim. Certo? Então é isso. Se não tiver aquele pacote lá, ele não vai conseguir fazer isso, certo? Ele não vai alterar aquilo, não. Então você tem que ter ele. Então já deu erro aqui, ok? Pronto, voltando ao normal. Aí, olha só, deixa eu botar aqui o letra A. E digamos que eu pegue aqui dentro de carro e coloque um outro aqui. O que vai acontecer? Aí ele numerou com A. Aí você, como você alterou, você ia alterar também esse aqui, certo? Para você saber qual que você quer, certo? Porque é o segundo nível. Você coloca aqui, digamos que aqui você quer 1. Aí você começa com 1, 2, certo? Como você quiser, podia ser algarismo romano, ok? Vamos em frente. Está claro já a ideia. Aqui, né? Alinhamento de texto, certo? Vamos falar de alinhamento, esses três aqui. Então vou fechar aqui. Acho que eu já copiei alguma coisa aqui. Ou não? Não, vou falar direto aqui. Então, digamos que você quer o texto central. Aqui, esse é assim, centralizado assim. Botar aqui minha casa. Aí, claro, o texto vai ficar centralizado, certo? Eu fechei, né? O texto vai ficar centralizado. Se eu colocar aqui esse outro nome aqui, né? Veja, já está mostrando ali direita e esquerda, né? Vou botar aqui. Veja que eu alterei aqui, deixei o pedaço aqui. Não, dá erro aqui. Certo? À direita, eu vou fazer isso, acho que para ficar melhor, vou fazer aqui, certo? Nesse texto aqui. Ficar mais visível. Vou botar à esquerda. Então, se eu alinhar à esquerda esse texto aqui, vai ficar o alinhamento à esquerda como a gente já conhece, né? Lembrando lá no Word que alinhou aqui à esquerda e aqui não. Se eu colocar à direita, vai alinhar à direita e à esquerda não, né? Okay? Ele alinhou aqui e aqui não. Okay? Eu acho que a gente já sabe aqueles botões no Word, você clica no botão lá, seleciona, enfim, aqui é dentro de um ambiente, ok? Acho que já está claro. Se eu botar centralizado, ele vai ficar centralizado, certo? Tudo bem? Então vamos seguir aqui, certo? O próximo passo é esse ambiente aqui, certo? Ele é muito importante para quando a gente vai digitar os teoremas, ok? Eu vou copiar ele aqui, ó. Sim, pode digitar, né? Eu vou colocar. Eu coloquei aqui, não vou apagar. Vou colocar assim. Já até tinha digitado ali, tinha colocado para colocar no exemplo, mas eu vou fazer do zero aqui. Ó. Vou colocar aqui teoremas. Esse aqui também eu vou tirar porque eu vou falar dele depois. Vou colocar aqui. Ó. Esse aqui. Tá vendo aqui? Esse comando aqui. Vou colocar esse aqui. Aqui no primeiro entrada eu vou dar um nome, vou chamar tel, já dizer porquê. Aqui é o número, o que eu quero que apareça, teorema. E aqui é a numeração, certo? No primeiro momento eu vou botar a seção. Vamos ver o que acontece.
Isso aqui significa o seguinte, esse nomezinho que eu coloquei aqui, eu vou usar ele, vou apagar isso aqui, para construir teoremas. Como assim? Eu vou fazer assim. Eu criei um ambiente, ok? Vai ser assim. Certo? E aqui eu vou digitar o quadrado. Vai ficar assim. Certo? Nós estamos no capítulo 2, seção 0, porque não tem nenhuma seção antes aqui. E é o primeiro que aparece, ok? Então, esse nome, esse ambiente aqui foi gerado por isso aqui. Se não tiver, vai dar erro. Certo? Ele vai dizer, não existe esse cara aqui, né? E mais, se eu tiver colocar outro nome aqui, vamos supor que eu quero Teorema mesmo. Vou escrever assim, qualquer nome, né? Vou botar assim, Teo 20, 23. Estou criando aqui, ó, ele também vai dar erro. Aí eu teria que colocar aqui. Então, esse número aqui seria o número que você quer que... O número não, desculpa. O nome que aparece aqui é o nome que você quer dar ao seu teorema para você chamar, tipo um ambiente. Tem gente que pode querer colocar o nome todo aqui, né? Aí tem que digitar todo aqui. Tá claro, né? Certo? E o nome que aparece lá continua sendo teorema. Por quê? Porque esse aqui já é esse outro. Se eu colocar aqui, sei lá, 999, vai aparecer lá, certo? Então, vou colocar teorema mesmo, que é porque eu quero um teorema, certo? E aqui eu vou botar só tel, porque é um nome pequeno, fácil de lembrar que é teorema, ok? Você pode escolher o que quiser. Um apelido aí que eu estou dando para o meio ambiente. Certo? Escolha à vontade. Beleza? Então tá aí. Esse que eu... sim. Deixa eu colocar uma seção só para você ver aqui. Para ele contar a seção. Ele conta a seção. Tá vendo? Estou na seção 2.1, ficando 2.1.1, que é o primeiro que aparece. Mas geralmente, nesses textos, eu escrevo aqui capítulo. Assim, justamente esse daqui, esses dois eu já expliquei. Esse de cá diz como você quer contar os teoremas. Se eu botar capítulo, ele vai contar assim, ó. Ele olha só para o capítulo e bota teorema. Se eu tiver um novo teorema lá, ó, vou mudar o nome aqui, botar cubo. Só exemplo, certo? Se não tem teorema, eu só tô... Aí ele começa 2.2, ok? 2.1 e assim sucessivamente. Se eu colocar mais, ele vai colocando mais. Se eu trocar a ordem aqui, na ordem que aparece, ele numera tudo automático. Colocar o cubo antes, e ele vai para lá. Certo? O cubo agora ficou primeiro. Se eu colocar um novo capítulo entre os dois aqui, a numeração zera de novo. Certo? Vou botar aqui, vou botar só o nome qualquer aqui, hoje. Aí a numeração é 2.1 nesse, mas quando ele mudou o capítulo para o capítulo 3, já é 3.1, ok? Vou apagar esse aqui, esse capítulo. Ok? Então, esse é o teorema. Veja só, não está claro, né? Se você não colocar, o que acontece? Se você não colocar nada, né? Ele vai fazer isso. Ele vai numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normal, né? Mas pode ficar um número muito grande e mais difícil de achar. Eu coloco dessa forma aqui. Capítulo. Capítulo assim, certo? Se for você estiver usando a classe artigo e não relatório, não livro, eu geralmente uso esse ou livro. Se você está usando artigo, você não pode botar capítulo, certo? Porque artigos não tem capítulo, só são seção. Então, se no máximo você vai botar seção, pode deixar vazio, certo? Tudo bem? Ok, vamos lá para o próximo. Então, da mesma forma que a gente está fazendo para teorema, a gente vai fazer para proposição, para lema, corolário, da mesma forma, ok? Então, vou pegar já aqui, ó, que eu já digitei, deixa eu ver. Coloquei um exemplo, tá aqui, ó. Já botei aqui, ó. Proposição, lema, corolário, certo? Aqui, ó. Vou colocar lá, já digitei, não vou digitar de novo. Aqui. Inclusive, eu coloquei de novo aqui, teorema, mas está aqui, pronto. Então, veja, tudo isso aqui é para digitar proposição, lema e corolário. Novamente, esses itens aqui
é o nome que vão aparecer, certo? E esses aqui é os apelidos que eu estou dando. Lema, eu botei o lema todo logo, o nome todo. Corolário, eu botei só couro, como você quiser, ok? Escolha os apelidos que você quiser, inclusive pode ser esses aqui mesmo. Enfim, deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar aqui peguinho. Prop, certo? Proposição. Vou botar aqui minha proposição, certo? Ele vai gerar a numeração lá, ok? 2.1, 2.2, 2.3. Veja que aqui, novamente, como eu falei, né? Se eu alterar aqui, por exemplo, se eu tirar essa letra O aqui, né? Ele não entende como erro lá, porque não é um erro, é o nome que eu quero dar. Então, ele não entende que é uma proporção, é simplesmente o nome que eu estou dando, certo? A numeração 2. Veja que aqui, se eu colocar um lema, mesma coisa, certo? Ele vai gerar a numeração. Sim, mas veja que ele está numerando certinho, 1, 2, 1. Isso aqui é devido a isso, é outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Esse nome tel que eu coloquei aqui, eu tenho que colocar em todos os outros. Por quê? Porque veja que a posição do colchete mudou, né? Porque para dizer que vai depender do anterior aqui, certo? A numeração desse vai ser com base naquele. Se eu colocar aqui, ele vai gerar uma numeração independente para a proposição. Se eu não colocar, vamos supor, se eu não colocar aqui, ó, proposição, o que, que vai acontecer? Ó? Ele vai gerar uma numeração para a proposição separada, tá vendo? Então, para você achar, pode ficar muito difícil no seu texto. Então, eu sugiro que coloque aqui. Se você colocar aqui capítulo ou seção, aí ele vai gerar uma numeração baseada no capítulo ou seção independente do anterior, certo? O ideal, eu sugiro, é que você coloque assim, que é para poder você achar mais fácil o seu texto, ok? Suas proposições e teoremas. Se você botar seção, eu acho que também pode ficar mais difícil. Mas, enfim, cada um escolhe como quer. Mas eu acho que esse item aqui, ó, acho que você deve manter, certo? Enfim, e claro que aqui se você botou outro nome, digamos, se botou assim teorem, até sem um A, e tem que botar aqui todos iguais, certo? Acho que já está claro, né? Então, beleza. Então vamos lá. Veja que aqui também a numeração é totalmente automática, certo? Está escrito dessa forma aqui, mas se eu pegar, por exemplo, escrever um lema aqui no meio, eu esqueci um lema, eu acho que você vai aqui, o corolário, tanto faz, certo? Vou botar aqui meu, estou só inventando aqui, certo? A numeração vai se adequar automaticamente, certo? Era 2.4, veja, numerou totalmente. Enfim, nisso o LaTeX é muito bom. Se mudar de capítulo, ele muda também a numeração, se adequa tudo automático. Ok? Veja, mas aqui, note que está faltando ainda definição, está faltando observação, certo? Então, para isso, eu vou falar de um outro aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Eu até botei uma observação aqui. Ó. Com o pacote AMS, você pode falar também de demonstração, certo? Ó, veja uma coisa que eu coloquei aqui, né? O nome corolário está aqui e aqui é couro, né? Então lá vai aparecer, né? O nome corolário, né? Enfim, aqui, né? Para digitar a demonstração, vou colocar aqui. Ó, você inclui mais um pacote AMS. Vou colocar ele aqui, em algum lugar aqui. Tá aqui. THE. É como se fosse a classe AMS para teorema, né? Que é Sociedade Americana de Matemática, né? Enfim, quando eu coloco esse pacote, eu posso fazer o seguinte. Digamos que eu quero demonstrar essa proposição aqui. Pode ser qualquer um. Bota begin. Assim. Pronto. Para demonstrar esse, certo? O que acontece? Aparece esse quadrinho aqui e o nome demonstração, certo? Aí, claro, você vai botando sua demonstração e esse quadrinho vai baixando conforme o número de linhas, certo? Existe o quadrinho cheio também, mas é outra coisa. Beleza. Veja que aqui apareceu esse nome de demonstração automático. E aqui o Babel está entrando em ação também, né? Ele está funcionando. Esse Babel, que é o português, se eu mudar ele aqui, se eu tirar, lá ia aparecer demonstração mais em português. Seria mais para proof, certo? Que é justamente o nome que está aqui, ó. Então, novamente, o Babel entra em ação aí. Isso aqui, aparecer esse, no lugar de demonstração, ok? Enfim,
Esse pacote AMS tem outra função. Deixa eu colocar aqui. Na verdade, ele tem várias funções, né? Eu vou tá aqui. Certo? Eu vou fazer esses outros aqui, ó. Já fizemos esse aqui, teorema, tá? Vou pegar esses outros aqui, ó. Só que para esses, para usar isso aqui que estou botando, ó, estilo do teorema, eu preciso já ter aquela classe incluída, que eu já incluí agora, essa aqui. Mas veja como ela vai, como ela vai funcionar. Deixa eu pegar o nome daqui do outro, que eu já tenho inventado aqui. Vou colocar assim. Essa classe aqui, esse pacote, desculpa, entre outras coisas, ele permite criar estilos diferentes de teoremas. Desses new teorema aqui, né? Novo teorema, teorema novo aqui, ok? Veja que todos que eu digitei até agora, ele tem a mesma cara. Negrito, itálico, negrito, itálico, negrito, itálico, enfim. Esse aqui não é um teorema, certo? É outra coisa. A demonstração. Enfim, para criar a demonstração, definição, eu também uso o mesmo comando new teorema, da mesma forma, veja, tel para seguir a numeração, observação também, eu botei aqui OBS no meu caso, e defi para definição, e para exemplo eu coloquei o nome todo. Mas veja que eu separei em grupos aqui, né? Esse primeiro grupo eu acrescentei essa linha, esse segundo grupo acrescentei essa, e nesse outro aqui eu acrescentei essa. Sim, mas e daí? Eu vou digitar lá um de cada, certo? Eu vou colocar aqui numa nova página, só para diferenciar. Pronto, digitei os três aqui, né? Só para a gente ver como fica. Veja, coloquei na página seguinte. Então, naquele caso, o teorema 2 ficou negrito, ficou assim. Definição ficou assim. Negrito e aqui não itálico, e aqui ficou itálico e normal, aqui como esse, certo? Veja que cada um deles é um ambiente diferente. Então é assim que, se você prestar atenção, às vezes nem prestamos atenção. No livro é assim que geralmente vem, certo? E a maneira é essa de fazer, ok? Tem mais uma observação que eu queria fazer. Basicamente é esse o texto, certo? Que eu queria hoje. Certo? Tá aqui, terminou, era até aqui mesmo que eu queria. Mas deixa eu fazer só uma observação aqui, para eu não esquecer depois. Veja, digamos que eu queira escrever a introdução. Introdução, vou mudar aqui o nome, no lugar desse capítulo primeiro, ficar assim. Geralmente a introdução você não quer que apareça numerado aqui, né? Aí você bota só a estrelinha aqui, ó. Certo? Depois eu vou falar com mais calma sobre isso, mas enfim, é assim, ó. Certo? Aí não numera, aí aquele capítulo 2 passou a ser capítulo 1.